Eu acho que tem alguns fatores importantes, né, Everton? De fato, a rodada não teve grandes jogos. Acho que São Paulo e Fluminense, talvez aí uma exceção, foi um jogo interessante. O jogo do Santos foi divertido, né? Não foi bom, não, mas foi divertido. Foi um jogo razoável. O jogo do Grêmio, razoável. Estava ouvindo no rádio. Acho que eu sou um tonto mesmo. Todo mundo assiste na televisão, fico ouvindo no rádio. Mas enfim, Everton, eu acho que assim, faltou um pouco ao Atlético algo que já faltou em outros jogos nesse campeonato. E aí é curioso, né? Como talvez esteja faltando um meio termo ali para o Atlético, né? Você vai se lembrar que no início a gente reclamava aqui que muitas vezes faltava ao Atlético pausar um pouco, pensar um pouco mais o jogo, né? O Atlético pegava a bola e saía igual um maluco para atacar. Parecia índio, às vezes, ia de qualquer jeito, sem pensar muito as jogadas. E de uns tempos para cá, o Atlético está pensando muito para jogar. Demorando muito para tomar algumas ações, faltando um pouco de intensidade, de velocidade com a bola. E isso torna o time um pouco previsível, né? O jogo de posição, que é a ideia do Sampaoli, ela é uma ideia que exige intensidade com a bola, porque senão o seu time vai se tornar meio previsível mesmo, porque os jogadores têm que ocupar um espaço bem definido do campo. Então você não surpreende tanto o adversário com mudança de posicionamento, com o jogador saindo de um lado e indo para o outro. Você tem que surpreender mesmo colocando intensidade e velocidade na bola. Isso faltou um pouco ao Atlético no primeiro tempo, principalmente. Acho que não deu para a gente ver direito como ia ser o funcionamento com o Zaratio como volante, né? Ficou um tempo muito curto em campo, mas o Caleb não foi bem na função. Melhorou um pouquinho na virada para o segundo tempo com o Johan fazendo a função de volante, e melhorou mais ainda quando o Alan Franco passou a jogar ali. O Atlético conseguiu acelerar um pouco mais esse primeiro passe, encontrar um pouco mais de espaços na equipe do Curitiba, e contou também com o Curitiba que aos poucos foi cansando, né? Principalmente os dois pontas do Curitiba que fizeram um ótimo primeiro tempo, o Neilton do lado esquerdo e o Rafinha do lado direito foram muito bem no primeiro tempo, com e sem a bola. Aos poucos eles foram cansando, o Curitiba já não conseguia mais sair de trás, e aí o Atlético foi dominando como era de se esperar e acabou construindo aí uma vitória justa pelo que foi os 90 minutos, mas sem jogar um futebol brilhante, sem jogar um jogo no nível que a gente já viu esse Atlético jogar em outros momentos no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, acho que valeu pela vitória, valeu pelos 3 pontos. E fica muito claro que o Sampaoli está tendo dificuldade para encontrar ali a formação ideal no meio-campo, depois que chegou Zaratio, depois que perdeu alguns jogadores, não está conseguindo repetir e está com um pouco de dificuldade para encontrar os 3 ideais ali do setor. Ô Gomides, o Sampaoli na entrevista, ele falou sobre ser necessário a volta daquele Atlético que ataca, que é mais intenso ofensivamente e tal. É um dos problemas que você entende que o Atlético vive hoje? Teve uma queda, e se teve essa queda, até notada e comentada pelo Sampaoli, por que exatamente isso aconteceu? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo. Até certo ponto eu concordo, né? Mas algo que nós também já debatemos aqui, né? Que com o decorrer das rodadas da competição e um estudo mais elaborado que os adversários fazem, né, sobre o próximo que irão enfrentar na rodada, ou ir observando todos os times, né, e saber quais são as principais características, os pontos fortes, os pontos fracos. Hoje o Atlético é um time muito melhor estudado pelos adversários do que era no início da competição, né? No início da competição ali era um começo também de trabalho do Sampaoli, apesar da reta final ali do campeonato estadual, mas foram chegando outros jogadores e a partir do momento em que algum time consegue utilizar uma forma de marcação, abdicar, por exemplo, de um atacante para colocar mais um meio-campista, jogar sem um centroavante, como fez o Curitiba no último sábado. Os adversários vão percebendo,
tal time fez isso aqui contra o Atlético e conseguiu neutralizar de uma forma melhor. Será que utiliza 3 zagueiros? Será que continua com um 4-4-2, um 4-2-3-1? Então são circunstâncias que mudam jogo após jogo e hoje o Atlético é um time que os adversários sabem muito bem como joga e procuram neutralizar da forma que encontram, né? Mas tem um detalhe, Everton, na hora do jogo, né? E agora pela manhã eu gosto de rever as partidas, né? Comentava com o grande Vitor Martins, né? O Atlético teve muita posse de bola, né? O Atlético ficou com a bola nos pés maior parte de todo o jogo, na verdade, não 70%. Só no primeiro tempo. E revendo o jogo, Everton, a gente viu que o Atlético ocupou o campo de ataque, consequentemente o de defesa do Curitiba, com os 10 jogadores de linha, né? O Hever e o Alonso muito adiantados. Em alguns momentos, Everton, a gente via que numa faixa de aproximadamente 25 metros de campo, 25 metros de campo, tinham os 20 jogadores de linha. 25 metros, 21 metros e com os 20 jogadores de linha. É pouco espaço. E é pouco espaço pelo quê? Pelo seguinte sentido, Everton. No Campeonato Brasileiro, o Atlético tem um elenco melhor do que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. A média do elenco do Atlético é melhor do que o restante da competição. Se equipara com um ou outro ali. Está entre os melhores da competição. Mas mesmo assim, Everton, eu acho válido. É muito interessante você ver que tem um time que, ao atacar, coloca os 10 jogadores no campo. Claro, depende do jogo, depende do adversário. Consegue colocar os seus 10 jogadores de linha dentro do campo do adversário, né? Para abafar mesmo, para empurrar para trás. Só que ao atacar, Everton, como você tem muitos jogadores numa faixa muito curta do campo, 21 metros com 20 pessoas ocupando esse espaço, né? Eu digo em termos de verticalidade, né? Horizontal, eles ocupam ali os 68 que tem realmente do gramado. Ou você toca a bola muito rápido e geralmente a um toque, você passa a bola e tem que ser um jogo a um toque para você conseguir desestruturar o adversário. Ou quando um atacante recebe a bola, um meia recebe a bola, ele já tem que receber essa bola meio que girando, né, com o posicionamento do corpo dele orientado para o gol do adversário, porque aí ele consegue vencer a marcação e o time adversário se preocupa. Ou o drible tem que sair muito rápido. E no primeiro tempo isso não aconteceu. O Atlético empurrava... Por méritos também do Coxa? Por méritos do Curitiba e por uma questão, Everton, que no futebol brasileiro, por mais que o elenco seja melhor do Atlético, a diferença técnica dos jogadores, ela não é absurda. Nossa, é estrondosa a diferença dos jogadores todos do Atlético para o Curitiba, né? O Keno é um bom ponta, não tem como discutir isso. Só que o Keno, ao receber a bola, Everton, com um espaço tão fechado, não dá para ele decidir o lance com um toque. Ele tem que dominar, saber o que vai fazer, e nisso já tem 2, 3 jogadores do Curitiba, não tinha espaço para jogar. Por isso que eu estou falando, eu acho muito válido colocar os 10 lá no campo de ataque. Só que ao mesmo tempo, nenhuma ideia no futebol ela é perfeita. Você ocupa demais o campo do adversário, só que você restringe demais o espaço do jogo. E aí, se as coisas não fluírem rápido, se não jogar um toque, fica cruzando muita bola para a área. Ô, Sérgio, antes do jogo de sábado, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Atlético falando comigo assim: cara, a escalação, não me abriu a escalação, teve cuidado, e eu não perguntei. Poderia ter perguntado, mas quem que vai jogar? Aí vai lá, põe no Twitter, tem informação. Não, falei, não quis nem saber. Só falou comigo, cara, o time não tem ninguém que marca aí, não. Sim. É um problema. Falou comigo antes do jogo. E foi um problema do primeiro tempo, né? Eu não vou dizer que... Eu acho que as melhores chances do Coritiba no jogo foram no primeiro tempo. Sim. Né? Enquanto teve fôlego. E aí na sexta ou no sábado, não sei... Uma figura que eu gosto muito, eu admiro, altamente confiável, falou comigo que o Atlético está buscando 2 volantes. Quando fala de mais pegada, não é brucutu que fica na frente da defesa só espanando, não. Volante mais pegada, mais força física e tal. Para marcar, para dificultar a ação do adversário também. O que você pensa disso? Primeiro, de ter escalado e depois corrigido um pouco com o Alan Franco e a necessidade também desses volantes. Boa tarde, Everton, os amigos do estúdio, quem está em casa. Estava revendo as anotações que eu sempre faço, principalmente jogos sexta, sábado, né?
faço algumas anotações e hoje nós falamos lá no 98 Esportes, aí eu fico feliz dos colegas terem ouvido, eu acho, lá o programa. Eles te imitam. Porque imitaram, falaram tudo exatamente o que eu falei. Mas brincadeiras... Nós até demos crédito e tal. Exatamente. A gente dá crédito Eles não deles, né? Eles, o Gris falou exatamente as mesmas palavras. E eu ainda dei os créditos a ele. Falei, foi o Gris ou foi o Gomide que falou que o time do Atlético jogava muito vertical e esquecia de respirar? Aí você falou, foi o Gomide. Falei, pois é, agora tá muito passivo, trabalha a lateralidade demais, é muita calma. Brincadeira com os amigos aqui que a gente admira. Mas uma boa tarde para quem está em casa. Vamos fechar esse ano aí, né, gente? Um ano tão difícil, complicado. Vamos passar a régua em 2020. Ô Everton, o Atlético não tinha volante disponível. Alan suspenso, Jair machucado. O Léo Senna emprestado, Gustavo Blanco emprestado. Tem o Wesley da base, mas ele preferiu ir com o meio-campo de Zaratio, Johan e Natan. Aliás, o Johan, torcedor e imprensa, temos que elogiar o Johan, porque só apanhava, e já jogou de primeiro volante, já jogou como segundo, já jogou como meio-campista, já jogou meio atacante. O Johan foi um dos melhores em campo e vem já há algum tempo, devido ao surto, devido às convocações, devido às contusões, sendo um destaque. Claro que precisa, Everton, mas também fica fácil sair contratando, né? Ah, machucou? Contrata. Ah, tá suspenso? Contrata. Daqui a pouco tá com 5, 6 volantes aí. Atlético tem o Alan, Atlético tem o Jair, Atlético tem o Wesley. Tinha mais 2. E aí eu acho que, não sei, quem tá lá sabe muito mais do que eu. Se 2 nomes são necessários. Obviamente um brucutu, nem jogar com o Sampaoli vai. Né? O volante que não sabe sair com a bola, que não sabe fazer uma transição, que não sabe dar um passe, seja um passe longo ou um passe curto, não vai jogar com o Sampaoli. Um Zé Wellison, um Ramon Martínez, não vai jogar com o Sampaoli. Marca mais do que realmente sabe sair jogando. Muitas vezes o volante joga no meio dos zagueiros, faz a saída de 3 para ele disparar os laterais. Então, é interessante e é necessário o Atlético pensar nessa posição, se vai ser solução caseira ou se vai ser contratação, aí cabe a nova diretoria resolver. Com relação a esse jogo, Everton, isso que o Gomide falou é muito importante. Acabou sendo um samba de uma nota só no primeiro tempo. O Atlético, gente, ele afunila os laterais centralizam, tanto o Guga quanto o Arana, e ele espeta o Keno e o Savarino. Com isso, no meio-campo fica Arana, Natan, ou Alan Franco, ou Johan, ou Caleb, Zaratio, fica o Guga, ficam muitos jogadores e, obviamente, para ter uma superioridade numérica, os adversários colocam mais jogadores. Então fica com o Savarino aberto em uma ponta, o Keno aberto em outra, e aquele mundo de jogadores no meio. Ou você toca rápido, como o Gomide disse, ou você começa a chuveirar. O Atlético foram quase 40 cruzamentos no jogo todo. O Atlético abusou porque não conseguia quebrar méritos também do Coritiba, que soube armar. O Pachequinho colocou ali o time dele saindo em contra-ataque. Aliás, é outra coisa que o Atlético tem. O torcedor sabe que jogando com a linha muito alta, tanto o Alonso quanto o Hever jogaram na intermediária defensiva do Coritiba, e quando o Coritiba recuperava essa bola, saía em velocidade, fazia todo mundo correr para trás, e aí era aquele Deus nos acuda. O Everson também salvou. O Atlético vai sofrer com isso. O desespero dos detratores do Everson. Outro, de Johan, de Everson. O Atlético vai sofrer. Pelo menos é bom que hoje nem você nem o CJ levantam, né? Mas e o Rafael? O Rafael é mais goleiro. Mas o quanto tempo eu não falo do Rafael? Eu acho que isso foi depois que o Everson foi contratado, na primeira partida eu parei de falar. Ó, que aí eu via dele a qualidade. O Rafael é mais goleiro do que ele. Mas o Everson é muito bom goleiro. É muito bom goleiro. Toda falha que o Everson tem, o Rafael é citado pelo Everson. E aí eu acho que o Atlético na verdade, até quando acerta. Se eu sou o técnico, eu teria o Rafael como goleiro. O Atlético tem que tomar mais cuidado, Everton, porque se pega um time com um pouquinho mais de qualidade, complicava esse jogo aí. Nós vamos falar mais desse assunto. Eu estou sentindo que vocês estão ávidos pelo assunto. Mas agora tem o seguinte, como é que é, Andrezão? Ah, é? Ué, eu vou pedir, mas responsabilidade sua. Grita torcedor, tá liberado o bandzap. Diz o André Salles que hoje vai rodar, vale para atleticano. O que achou da vitória do Atlético? O que precisa mudar? Essa questão aí da possibilidade de trazer mais uns 2 volantes, 2 zagueiros também, estão falando, mais zagueiro, hein? Meu Deus. E 2 volantes, informação, isso não é chute não, tá? Vitória, onde falhou, onde funcionou, tal. Americano, obviamente, sobre a vitória,
a liderança e também uma projeção para quarta-feira, não tem problema. E o Cruzeirense para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. E se ainda as possibilidades, né? Aquela vontade, bom, se estavam acreditando e se isso foi renovado no Natal, manda aí, 997-727663. Hoje roda, segundo o André Salles. Ô, senhores, deixa eu dar um recado aqui, é muito legal, principalmente para você que está aí do outro lado, poder falar isso, que a facilidade de você vender o seu carro com comodidade, agilidade, segurança e com pagamento à vista, mesmo que esteja financiado. Você está com o seu carro aí, você precisa vendê-lo rápido, porque você tem uma beirada nele, você precisa quitar para pegar essa beiradinha para fazer outra coisa, ou para comprar outro carro, para gastar com o que você bem entender. A Mapa do Carro te ajuda, é a solução, porque a gente tem uma base com centenas de compradores e a gente busca as melhores propostas para venda imediata em até 60 minutos. E a gente cuida da parte burocrática também, que é outra vantagem. Você não vai ficar desassistido, né? Então acesse agora o mapadocarro.com para uma avaliação. Ou você pode também chamar no WhatsApp, se preferir. 994200882 de qualquer lugar do Brasil, 31 é o código 994200882. O telefone está ali, o site é o mapadocarro.com. Você vai vender o seu carro rápido, fácil, sem burocracia, mesmo se estiver financiado, o pagamento é à vista e a parte burocrática é por nossa conta. Viva a Mapa do Carro, essa é boa demais! O técnico São Paulo, ele falou sobre a condição física do volante Alan Franco, segundo Vinícius Gris, o novo Pierre. Veja aí. O Covid, ninguém sabe a dimensão que a doença tem. Alguns jogadores são mais afetados que outros. Alan Franco, na minha maneira de ver, de olhar diariamente para ele, comprovei que sentiu mais forte a doença e que ela o impactou. E agora está entrando em ritmo outra vez e certamente será uma opção sempre válida para nós. Será uma opção sempre válida. Você quer falar essa bomba agora ou pode deixar para depois, para prorrogação? Deixa para prorrogação. Então tudo bem, deixa para prorrogação. A questão do Alan Franco, as declarações, gostaria que vocês falassem disso também, mas acima de tudo, mais uma vez, eu vou até passar a bola para você de novo, Gris, porque você de fato é um cara que defende, eu não estou fazendo onda aqui, defende mesmo, que o Alan Franco é um jogador extremamente importante para o time. Não aparece tanto para a torcida, não é aquele cara que faz acontecer e tal, mas para o time ele é fundamental. Diante do que disse o Sampaoli, diante do que você viu, é hoje um jogador, principalmente na ausência dos dois volantes, é hoje um jogador fundamental que não pode ficar fora do time? Na teoria, seria o que, dos meias que o Atlético tem, é o que mais se aproxima de um volante, né? Embora não seja. De fato, o time muda com ele, né? Mas eu acho que foi importante esse posicionamento do Sampaoli e é algo que a gente precisa ter um pouco de atenção, né, Everton? A gente debateu muito pouco a respeito do impacto do Covid no pós-Covid para os jogadores. Todos os atletas que tiveram. Porque é claro que, a exemplo das pessoas comuns, cada um sente a doença de uma maneira diferente, se recupera de uma maneira diferente. E para os jogadores, por mais que os atletas tenham uma capacidade corporal melhor para suportar, eles também vão sentir de maneiras diferentes, né? E o impacto no Alan Franco parece ter sido maior do que nos outros jogadores do Atlético e talvez do que na grande maioria, se a gente for pegar a média aí, né, dos jogadores que tiveram e acabaram retornando mais rapidamente, né? Acho que é muito importante para o Atlético tentar colocar o Alan Franco em condição o mais rapidamente possível. O meio-campo perdeu muito da intensidade com ele, tanto na intensidade de velocidade dos passes, né? A velocidade da dinâmica com a bola, como principalmente o desejo de retomar a bola o mais rápido, né? Fazer aquela pressão muito forte que para mim é uma das principais características que o Alan Franco demonstrou até aqui no Atlético. Acho que é muito importante colocá-lo o quanto antes em forma para que ele possa ajudar. E só pedir, Everton, não sei se o André está preparando aí para o dia 31 aquela retrospectiva do ano, né? Que, com tudo que aconteceu aqui de melhor e de pior no Donos da Bola, tem que colocar essa reação dos colegas quando escalamos o Johan aí no time ideal do Atlético, quando o Sampaoli foi contratado, para ver que realmente as coisas mudam, né, de uma hora para outra. Que a gente costuma ter sorte.
De vez em quando. sorte acompanha. É que o futebol, as coisas mudam muito rápido, né? E assim acontece. Se você é o seguinte, você teve coragem o cara fica escalar, a temporada inteira no banco, aí começa a jogar e jogar bem, não, eu acertei. Mas, enfim, você joga a isca, o peixe pode morder ou não. Ou não. E aí ele Carapuça colocou naquele já serviu momento. ali, Carapuça Ele já colocou naquele momento. Não, mas eu fui um dos que. Eu não vou fugir da responsabilidade. Eu fui um dos que questionei. É que você é um cara perspicaz, você precisa, nas suas anotações, começar a anotar, porque ele anota também. Porque ele anota. Que aí você cobra de um lado e do só outro. Que eu descobri entendeu? uma coisa. Ele tá se deleitando agora por causa do Diniz. Só que eu descobri. Ele sofreu uns 5 anos, agora ele tá partindo pro regozijo. Mas eu descobri uma coisa esse final de ano que eu vou levar pro meu 2021. O que é, CJ? Fala com nós, divide com nós. Na opção entre estar certo e ser gentil, eu vou ser gentil. Gentil ou feliz? Gentil. Eu vou ser gentil, deixar que ele esteja sempre certo. Então, entre estar certo e ser gentil, eu vou ser gentil. Você tá certo. No caso, vai ser assim, 2021. No caso, ele não deixou estar certo, ele reconheceu. Gomide, vamos acabar com essa conversinha que ela tá chata. Eu quero ouvir você, porque o povo que tá em casa quer saber a sua opinião exatamente sobre essa questão envolvendo o Alan Franco. O Alan Franco, a gente realmente discute muito pouco os impactos da Covid num atleta de alto rendimento. Né? O quanto isso pode, se atinge principalmente a parte respiratória e se não existe um padrão de sintomas, né? Tem gente que passa sintomático, outros sentem demais, outros ficam mal, outros morrem. E tem uns que não tem absolutamente nada, né? Principalmente atletas. A gente viu vários atletas, não, eu tive Covid, mas eu não senti absolutamente nada, nem uma dorzinha na garganta. No caso, parece que para o Alan Franco teve esse problema, o que é uma coisa a ser discutida, trabalhada com muito cuidado. Porque o Atlético que contratou, agora sente falta de jogadores para a posição. Sim, Everton, é algo que precisamos realmente ficar atentos, né? E só para acrescentar, por exemplo, na última semana, né? O Ibrahimovic deu uma entrevista e falou que passou muito mal, né? E é um atleta profissional, né? Até onde sabemos se cuida excessivamente, né? É um atleta na acepção da palavra, né? E falou que passou muito mal, né? Os piores dias da vida quando foi diagnosticado com a Covid-19 e teve de enfrentar aí a batalha para testar negativo novamente. Então é algo que realmente para alguns deve ter um certo impacto, né? E aí vai muito do caso particular de um a um, né? Porque alguns, como você falou, ficam assintomáticos, outros com leves sintomas e outros realmente passam mal. Não sei se é o caso do Alan Franco, né? Tem a questão de ele foi diagnosticado enquanto acontecia as rodadas das eliminatórias, né? As últimas que foram disputadas nesse ano de 2020. E aí ele teve que cumprir isolamento fora do Brasil, né? Não sei, por exemplo, qual era a estrutura que ele tinha disponível, né? Para que, caso não estivesse, não tivesse com nenhum tipo de sintoma, fazer algum tipo de atividade, se ele estivesse numa casa sozinho, enfim, né? Se exercitar um pouco, não sei se foi o caso. E depois disso ele precisava da liberação para poder retornar ao Brasil, então o caso dele foi muito específico, né? Ele perdeu mais sessões de treino do que os jogadores do Atlético que foram diagnosticados, mas que estavam aqui já em Belo Horizonte e não precisaram fazer nenhum tipo de adaptação por conta da quarentena, já que não estavam no exterior. Mas é algo a se estudar mesmo, né? Porque até agora, cientificamente, não temos nenhum estudo falando a respeito de como a Covid impactou realmente na performance, né, dos jogadores. Né? Gente, hoje eu vi aquela cientista, acho que ela é húngara, que falou sobre a vacina da BioNTech, né? E ela dizendo que no segundo semestre, provavelmente nós teremos a volta da vida ao normal. Gente, que Deus escute essa mulher e que abençoe essas palavras dela. Tá aí para todo lado a entrevista dela. BioNTech é da AstraZeneca.
Eu não tenho certeza, eu acho que sim. Estou muito preocupado aqui, vier Eu também mim, não, eu pode vir pra dentro. na boa, me dá o chup-chup, sabe? No geladinho, assim, o chup-chup, não sei se vocês Pode ser conhecem. até esse quentinho. chup-chup. Pode ser até Tem quentinho. lugar que é geladinho, sacolé, chup-chup. tem. Lá em Divinópolis é chup-chup. Com X E é ou com com P CH. mudo. Exato, com P X ou mudo. com CH não importa, tem que ser P Os mudo. caras metiam o E depois do P, passava na porta, batia, quer que eu faça chup? Não, pra você corrigir aqui, que você meteu um E aqui, é chup-chup. A meu pode ser no chup-chup. Sério mesmo. Eu vou mamar aquele negócio que nem um bebezinho. Não tem como, não é a ciência exata. Medicina por si só já não é uma ciência exata. Pra quem não sabe, você estudou Então, mas eu tive a Covid. Pois é. Vou dar um exemplo e um testemunho de vida na minha casa. A minha esposa, ela perdeu o olfato, ela perdeu o paladar, ela teve febre um dia e ela teve um dia de cansaço. E só. Eu Você ficou 15 dias arregaçado. arregaçado. Minha saturação chegou a 90. Fui pro hospital um dia. Nossa, saturação 90 é perigoso. E eu tenho oxímetro em casa. E aí o médico falou, olha, vai controlando. Se você vê que vai estabilizar em 90 ou vai descer, pode correr pro hospital. E aí foi oscilando ali, 92, 94 e fui mantendo. E hoje já tá quanto? A dor, não medi. A dor que eu senti no corpo, eu fiz exame de dengue junto com o de Covid, porque é uma dor insuportável. A que eu senti. Minha mulher não teve isso. Na minha casa tem uma escada. Eu só ficava deitado quando eu tinha que usar essa escada, eu morria para subir. Pois é. Morria, mas eu senti um cansaço assim, fora do normal, de calma, eu preciso, me alimentei mal, bebi água. E aí você vê um jogador, um que não tem nada, um que é assintomático, outro que teve sintomas, e eu achava até que o Gabriel... Se o São Paulo quiser te escalar agora, pode. Agora pode, mas antes não. Agora eu tô emagrecendo, tô com um ritmo melhor. emagrecendo? Antes, tô emagrecendo, pô, tô emagrecendo. Depois que eu vi ali o rapaz correndo com a esposa dele nos stories, eu falei, qualquer um pode. Depois que eu vi o Brice correu com a esposa dele nos stories verdade? e postou assim, ó. Falei, mas no final do ano, começando, falei, então eu também posso. Então eu vou. Mas, Everton, eu achava que o Gabriel tinha sido pior, cara. Precisa O Gabriel... correr, o Gabriel... Eu não preciso correr, não. Você já tá suando aí já? Olha minha testa aqui, Psquilo. Dá um take aqui na testa da criança. Aqui, ó. Mostra aí. Pra que correr, gente? Olha isso. Pra que correr? Sabe que tá uma delícia aqui dentro do estúdio ou não? Mas aqui é 8,80. Hoje tá Aqui é igual- gostoso, hoje tá gostoso. Hoje tá Pneumonia ou desidratação. sauna? O Everton, eu achava até que o Gabriel tinha sido o jogador que tinha mais sentido, né? Ele ficou mais tempo afastado, observação. Mas é que o Alan Franco, como bem disse o Gomide, ficou em outro país, isolado, quais as condições, como ele sentiu e como foi impactado isso no organismo dele. É variável demais, não dá para julgar nem quem não sente nada e muito menos quem morre. Nós vamos